Você já se pegou enfrentando desafios tão grandes que pareciam intransponíveis, sem saber onde buscar força? Os salmos são mais do que palavras bonitas. São um mapa para superar o medo, encontrar paz e sentir proteção divina, mesmo nos piores momentos. Suas mensagens têm atravessado séculos, porque tocam o coração de quem busca abrigo e coragem. Neste vídeo, você vai descobrir o poder por trás dos salmos mais impactantes. Cada palavra é um convite para transformar sua perspectiva, renovar sua confiança em Deus e enfrentar a vida com uma nova força. Fique até o final, porque o que você está prestes a aprender pode ser exatamente o que falta para mudar sua história. O Salmo 23 é como um porto seguro em meio às tempestades da vida. Suas palavras evocam o cuidado e a provisão de Deus, como um pastor que guia suas ovelhas com paciência e amor. Essa imagem nos convida a imaginar um mundo em que nossas preocupações e ansiedades podem ser deixadas de lado, confiando em alguém que realmente sabe o caminho. Quantas vezes você já sentiu que precisava desse tipo de orientação, mas não sabia onde encontrá-la? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que declaração poderosa! Essa frase não fala apenas sobre bens materiais, mas também sobre um estado de alma, a sensação de completude. Lembre-se de um momento em que tudo parecia desmoronar, mas de repente algo ou alguém trouxe calma e solução. É isso que o Salmo 23 nos oferece. A certeza de que não caminhamos sozinhos, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. O cuidado de Deus também é refletido nos pastos verdejantes e águas tranquilas. Estes não são apenas lugares físicos, mas símbolos de descanso e renovação espiritual. Imagine uma pausa após um dia exaustivo, como se o próprio universo conspirasse para trazer alívio. Quando foi a última vez que você reservou um momento para esse tipo de descanso profundo? Talvez seja a hora de criar seu próprio oásis de paz. Um dos momentos mais marcantes do Salmo 23 é a promessa de conforto no meio da escuridão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há uma presença que nunca nos abandona. Pense em como uma criança segura a mão de um adulto em um lugar desconhecido. Essa confiança é o que nos é oferecido aqui. Outro ponto incrível é o versículo que fala sobre preparar uma mesa na presença dos inimigos. Isso não significa apenas vitória, mas também a capacidade de prosperar mesmo em tempos difíceis. Imagine alguém enfrentando desafios no trabalho ou na família, mas encontrando força para continuar. Este salmo nos encoraja a ver a adversidade como uma oportunidade de confiar ainda mais no cuidado divino. Há também o simbolismo do cálice que transborda, indicando abundância. Não se trata apenas de coisas materiais, mas de bênçãos que enchem o coração. Já reparou como pequenos gestos, como um sorriso ou uma palavra de incentivo, podem mudar o dia de alguém? Assim é o cuidado de Deus, uma abundância que muitas vezes vem de formas inesperadas e transformadoras. O Salmo 23 nos lembra que somos guiados, mas também protegidos. Tua vara e teu cajado me consolam. Pense em como um mapa e uma bússola são indispensáveis para quem está perdido. Aqui, a vara simboliza disciplina, enquanto o cajado representa apoio. Ambos são essenciais para a nossa caminhada, mesmo quando não entendemos os caminhos que nos são apresentados. Outra promessa maravilhosa é a de bondade e misericórdia nos seguindo todos os dias da vida. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que sempre haverá um propósito maior por trás delas. Um exemplo prático: a história de alguém que perdeu um emprego apenas para descobrir uma oportunidade ainda melhor logo depois. Muitas vezes é na dificuldade que encontramos o verdadeiro sentido da palavra graça.
O final do Salmo 23 é como um vislumbre de eternidade. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Não é apenas uma promessa de um futuro celestial, mas também um lembrete de que podemos experimentar a presença de Deus agora. Pense em como momentos de oração ou meditação podem transformar um dia comum em algo extraordinário. Que tal reservar um tempo hoje para praticar essa presença? Este salmo nos abre os olhos para algo maior. A certeza de que, em todas as coisas, há uma força maior guiando e protegendo. Ele nos prepara para explorar outros salmos que aprofundam ainda mais essa mensagem de refúgio e cuidado divino. E assim, seguimos para o próximo passo dessa jornada espiritual. Salmo 27, luz e salvação. O Salmo 27 é uma verdadeira fortaleza para aqueles que enfrentam desafios e medos. Quando Davi declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?" Ele nos lembra que Deus não apenas ilumina nossos caminhos, mas também nos resgata das profundezas do medo e da dúvida. Imagine estar em um túnel escuro e, de repente, uma luz surge ao longe. É exatamente essa sensação de segurança e direção que este salmo transmite. A luz mencionada aqui vai além do simples sentido visual. Ela simboliza clareza e entendimento. Quantas vezes nos encontramos confusos, sem saber que decisão tomar? Este salmo nos ensina que, ao buscarmos Deus, Ele nos mostra o caminho. Um exemplo prático seria iniciar um novo projeto com uma oração, pedindo sabedoria para seguir na direção certa. A luz divina não apenas guia, mas também revela possibilidades ocultas. A ideia de salvação no Salmo 27 fala diretamente ao coração de quem já enfrentou situações difíceis. Pense em um momento de dificuldade, quando tudo parecia perdido. Assim como Davi enfrentava inimigos literais, nós enfrentamos batalhas internas e externas. Este salmo nos lembra que a salvação vem de Deus e que, ao colocarmos nossa confiança nele, somos resgatados mesmo das situações mais desesperadoras. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Que ousadia! Essa frase nos convida a refletir sobre a verdadeira fonte da nossa segurança. No mundo de hoje, nossos exércitos podem ser problemas financeiros, desafios no trabalho ou conflitos familiares. Este salmo nos desafia a encarar essas batalhas com coragem, sabendo que há uma proteção divina maior do que qualquer adversidade. Davi não apenas busca a proteção de Deus, mas também deseja estar em sua presença. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso nos faz pensar sobre nossas próprias prioridades. Será que estamos buscando a presença de Deus em meio às distrações do dia a dia? Que tal reservar um momento todos os dias para simplesmente conversar com Ele e desfrutar dessa conexão? A contemplação da beleza do Senhor é outro ponto crucial do Salmo 27. Não se trata apenas de ver com os olhos, mas de perceber a grandiosidade de Deus em todos os aspectos da vida. Pense em como o pôr do sol ou o sorriso de uma criança podem revelar a beleza divina. Este salmo nos convida a buscar esses momentos de maravilha e gratidão, mesmo nas menores coisas. Ele me esconderá no seu pavilhão no dia da adversidade. Essa imagem de proteção é como estar em uma casa sólida durante uma tempestade. Imagine-se enfrentando um dia difícil, mas sabendo que há um abrigo seguro para onde correr. Este salmo nos dá a certeza de que, mesmo em tempos de incerteza, Deus é nossa fortaleza e refúgio. A paciência também é um tema importante aqui. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Esperar é desafiador em um mundo que exige respostas rápidas. No entanto, este salmo nos ensina que a espera não é passividade, mas um exercício de fé. Pense em plantar uma árvore. Ela não cresce da noite para o dia, mas com cuidado ela se torna forte e frutífera. Assim também é a espera no tempo de Deus.
O versículo "Sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes" nos lembra que as bênçãos não estão apenas no futuro, mas também no presente. Muitas vezes estamos tão focados no que queremos alcançar que deixamos de perceber o que já temos. Que tal começar um diário de gratidão, anotando diariamente 3 coisas pelas quais você é grato? Isso nos ajuda a reconhecer as dádivas que já fazem parte da nossa vida. Este salmo termina com um chamado à coragem e à fé, preparando nossos corações para mergulhar ainda mais na mensagem de proteção e abrigo divino do próximo salmo. É uma transição natural para entender como Deus nos envolve em segurança e paz, mesmo nos momentos mais difíceis. Salmo 91, Abrigo Divino. O Salmo 91 é um verdadeiro refúgio para quem busca proteção e paz em tempos de adversidade. Com imagens poderosas, ele nos apresenta Deus como um abrigo inabalável, onde podemos nos esconder das tempestades da vida. Imagine estar sob um manto protetor em meio a um furacão. Essa é a sensação transmitida por este salmo. Não importa o tamanho do perigo, há um lugar seguro onde somos cuidados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Estas palavras nos convidam a permanecer perto de Deus, não apenas em momentos de desespero, mas como um estilo de vida. Pense em uma árvore robusta cuja sombra alivia o calor escaldante. Assim é a presença de Deus para aqueles que escolhem habitar nele. Um descanso constante em meio às pressões da vida. O Salmo usa a imagem de asas para descrever a proteção divina. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Este é um dos retratos mais reconfortantes da Bíblia, comparando Deus a uma ave-mãe que protege seus filhotes. Nos dias em que as dificuldades parecem insuportáveis, lembrar-se desta metáfora pode trazer uma paz inexplicável. Já experimentou parar um momento e imaginar-se sob essas asas de cuidado? A promessa de livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa também fala de proteção contra perigos invisíveis. Nos dias de hoje, isso pode ser traduzido como segurança em meio a incertezas como crises de saúde, problemas financeiros ou conflitos interpessoais. Um exemplo prático seria fazer desse salmo uma oração diária, trazendo à memória que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece desabar. O Salmo 91 nos encoraja a não temer, mesmo em meio às ameaças mais assustadoras. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Isso nos desafia a viver sem paralisia diante do medo. Imagine alguém enfrentando uma situação desafiadora, como uma mudança de emprego ou um problema de saúde. Recitar este salmo pode ser a força necessária para avançar com coragem, confiando na proteção divina. Uma das promessas mais conhecidas deste salmo é: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Este é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em ruínas, aqueles que confiam em Deus são preservados. Pense em momentos em que você viu pessoas superarem grandes dificuldades contra todas as probabilidades. Isso é a essência dessa promessa. O Salmo também fala sobre Deus dando ordens a seus anjos para nos proteger. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Essa imagem é especialmente tocante, pois nos faz lembrar que nunca estamos sozinhos. Para os mais jovens, essa ideia pode ser ensinada como uma história inspiradora de cuidado divino, incentivando-os a confiar desde cedo em Deus. A presença de Deus no Salmo 91 não é apenas para proteção física, mas também para sustento emocional e espiritual. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essa promessa de companhia nos momentos difíceis nos lembra que, mesmo quando as coisas não saem como planejado, Deus não nos abandona.
Pense em como uma palavra de conforto de um amigo pode mudar seu dia. Agora imagine isso vindo do próprio Criador. Este salmo termina com uma promessa de vida longa e satisfação. Com longura de dias o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado de uma vida plena. Não se trata apenas de longevidade, mas de viver com propósito, paz e confiança. Que tal hoje buscar um novo significado para a sua vida, inspirado por esta promessa de satisfação divina? O Salmo 91 nos deixa com uma certeza. Não importa a intensidade da tempestade, há um lugar de refúgio em Deus. E essa segurança nos prepara para entender ainda mais sobre sua força, como descrita no próximo Salmo, que nos convida a confiar no poder inabalável de um Deus que é nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, refúgio inabalável. O Salmo 46 é uma declaração poderosa da força e presença de Deus, especialmente nos momentos de caos. Quando diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ele nos lembra que não importa o quão intensas sejam as tempestades, há um lugar seguro onde podemos encontrar abrigo. Imagine estar em meio a um terremoto emocional e ouvir essa verdade ecoar em sua alma. Não é reconfortante saber que há uma fortaleza inabalável disponível para nós? O conceito de refúgio aqui não é apenas metafórico, mas profundamente real. Pense em um castelo cercado por muros altos e indestrutíveis. Assim é Deus para quem busca sua proteção. Quando enfrentamos desafios no trabalho, na família ou em nossa saúde, lembrar que temos acesso a esse lugar de segurança pode transformar nossa perspectiva. Que tal reservar um momento hoje para meditar nessa verdade? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Essas palavras são um convite à coragem, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Imagine uma situação de perda ou de mudança inesperada, como perder um emprego ou enfrentar uma separação. Este salmo nos desafia a olhar além das circunstâncias imediatas e confiar que Deus permanece no controle, mesmo nos dias mais turbulentos. O Salmo descreve Deus como um rio cujas águas trazem alegria à cidade de Deus. Este é um símbolo de provisão constante, mesmo em tempos de seca emocional ou espiritual. Pense em como um rio sustenta uma comunidade, fornecendo água e vida. Assim é a presença de Deus, uma fonte inesgotável de sustento. Talvez hoje você precise se lembrar de que, mesmo nos momentos de escassez, há um rio de graça fluindo em sua direção. Deus está no meio dela, não será abalada. Esta frase nos oferece uma certeza inegável. A presença de Deus é a garantia de estabilidade em um mundo instável. Imagine uma árvore plantada junto a um rio, cujas raízes profundas a mantêm firme, mesmo durante tempestades. Este é o tipo de confiança que podemos ter quando nos ancoramos em Deus. O que te mantém firme hoje? Se a resposta for incerta, talvez seja a hora de buscar essa segurança divina. O Salmo também fala sobre o poder de Deus em acalmar conflitos. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Em um mundo marcado por disputas, esta promessa traz esperança de paz. No nível pessoal, pense em uma briga com um amigo ou familiar. Que tal usar este exemplo como um lembrete de que Deus pode trazer reconciliação e harmonia até mesmo nas relações mais desgastadas? Uma das imagens mais marcantes do Salmo 46 é a de Deus quebrando arcos e despedaçando lanças. Isso nos mostra que Ele não apenas nos protege, mas também derrota aquilo que nos ameaça. Imagine um guerreiro poderoso lutando por você, enfrentando aquilo que você não pode vencer sozinho. Esse é o Deus que este salmo nos apresenta. Quais batalhas você precisa entregar a Ele hoje? O convite, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é uma pausa necessária em um mundo tão acelerado. Estas palavras nos lembram que, muitas vezes, a melhor resposta ao caos é confiar e descansar. Pense em como é difícil ficar em silêncio
quando tudo dentro de você quer correr ou lutar. Este versículo nos desafia a soltar as rédeas e permitir que Deus haja. Experimente parar por 5 minutos hoje e apenas respirar, lembrando-se dessa promessa. O salmo termina com uma nota de exaltação. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta é uma reafirmação de tudo o que foi dito antes, como um lembrete final de que nunca estamos sozinhos. Mesmo nas batalhas mais difíceis, o Deus que governa os exércitos celestiais está ao nosso lado. Que tal começar a enxergar suas lutas como oportunidades para ver Deus agir de forma grandiosa? O Salmo 46 nos prepara para uma compreensão ainda mais profunda da proteção divina, conduzindo-nos ao próximo salmo, que celebra a gratidão por essa proteção com uma linguagem poética e inspiradora. Este é apenas mais um passo em nossa jornada de fé e confiança em um Deus que nunca nos abandona. Salmo 32, Canções de Libertação. O Salmo 32 é um convite à liberdade espiritual e emocional, um lembrete de que o perdão de Deus transforma nossa vida em uma verdadeira melodia de alegria. Quando Davi escreve sobre ser cercado por canções de libertação, ele está celebrando o alívio de quem é perdoado. Imagine carregar o peso de um erro por muito tempo e, de repente, sentir o fardo desaparecer. É disso que este salmo trata, a libertação que vem ao confessarmos nossos erros a Deus. A primeira lição do Salmo 32 é clara: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Isso nos mostra que felicidade verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da paz que sentimos ao saber que somos aceitos por Deus, mesmo com nossas falhas. Um exemplo prático: pense em como pedir desculpas a alguém pode restaurar um relacionamento. O mesmo acontece quando confessamos nossas faltas a Deus. A conexão é renovada. Este salmo também nos lembra do peso que carregamos quando escondemos nossos erros. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Quantas vezes preferimos ignorar nossos erros, apenas para perceber que isso nos corrói por dentro? Este versículo nos ensina que a confissão não é um ato de fraqueza, mas de coragem. Quando foi a última vez que você se libertou confessando algo que estava guardado? Davi descreve o alívio de ser perdoado como uma experiência física. Minha força se esgotava como no calor do verão. Ele mostra que a culpa não afeta apenas nosso espírito, mas também nosso corpo. Pense em como o estresse pode nos deixar cansados ou doentes. Da mesma forma, o alívio de ser perdoado traz uma energia renovada. Talvez hoje seja o dia de deixar de lado o que te pesa e experimentar essa leveza. O Salmo 32 não é apenas sobre confissão, mas também sobre proteção divina. Tu és o meu esconderijo, tu me preservarás da angústia. Aqui, Deus não é apenas aquele que perdoa, mas também aquele que protege. Imagine-se em uma tempestade, encontrando abrigo em uma casa segura. Esse é o tipo de refúgio que Deus oferece quando nos voltamos para Ele. Você tem buscado esse abrigo? Outra imagem marcante do Salmo é a de ser rodeado de alegres cantos de livramento. Esta frase nos convida a enxergar a vida como uma música que celebra a liberdade e a graça. Pense em como uma canção pode transformar o ambiente, do silêncio ao som cheio de vida. Assim é a experiência de quem vive na plenitude do perdão de Deus. Que tal escolher uma música que simbolize essa alegria e torná-la parte do seu dia? Deus também promete instrução neste salmo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Isso nos mostra que o perdão é apenas o começo. Deus também nos guia em direção a uma vida melhor. Pense em um professor paciente, que não apenas corrige, mas ensina como acertar na próxima vez. É exatamente isso que Deus faz por nós. Será que você está ouvindo as lições que Ele tem a oferecer? O Salmo adverte contra a teimosia.
Não sejais como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento. Essa comparação pode parecer dura, mas é um lembrete de que resistir à correção só nos prejudica. Pense em como aprender com os erros pode nos poupar de futuros problemas. Este versículo nos desafia a abraçar a sabedoria que vem de Deus e evitar repetir os mesmos padrões prejudiciais. O Salmo 32 termina com uma nota de celebração. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, vocês que são retos de coração. Esta é uma exortação à alegria que vem da retidão e do relacionamento restaurado com Deus. Imagine o alívio de uma dívida quitada ou de um conflito resolvido. É essa sensação de paz e alegria que este salmo evoca. Como você pode viver essa alegria no dia a dia? Este salmo nos deixa com a sensação de um ciclo completo. Confessar, ser perdoado, ser guiado e viver em alegria. Ele nos prepara para entender ainda mais a profundidade do relacionamento com Deus, explorando como os salmos seguintes complementam essa mensagem de libertação e louvor. Agora que você conhece o poder transformador dos salmos, a verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que vai deixá-lo apenas como palavras bonitas? Ou vai aplicá-lo na sua vida, experimentando a proteção, a paz e a força que Deus oferece? Cada salmo que exploramos é um convite a confiar, a descansar e a viver com coragem, sabendo que há um Deus que cuida de você em cada passo do caminho. Pense nisso. Qual área da sua vida precisa de mais luz, mais salvação ou de um refúgio seguro? Talvez seja na sua família, no trabalho ou até mesmo dentro de você. Não deixe para depois o que você pode começar agora. Reserve um momento do seu dia para refletir, orar e colocar em prática o que aprendeu aqui. E se quiser continuar descobrindo mais segredos da Bíblia que podem transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você está apenas começando uma jornada de fé que pode mudar tudo. Vamos juntos?